É verdade tudo isso. Aliás, como é importante a gente cuidar daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? É combustível. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre alimentação. Na verdade, sobre intolerância alimentar. Eu sei que você já ouviu muito essa palavra, né? Essa palavra composta, intolerância alimentar. Muita gente confunde intolerância com alergia e nem sempre os sintomas são muito claros. Para ajudar a gente a entender melhor o que é intolerância alimentar, quais são os sintomas e como contornar o problema, eu converso com a gastroenterologista Aline Kusomoto via Skype. Doutora Aline, seja bem-vinda, como vai? Oiê, tudo bem? Prazer estar com vocês de novo, tudo jóia? Tudo ótimo e muito bom poder recebê-la aqui para a gente tirar as dúvidas aí sobre intolerância alimentar. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta, intolerância alimentar é diferente de alergia? Sim. A intolerância alimentar ela é diferente da alergia. Toda vez que a gente fala em alergia, a gente fala em uma resposta imunomediada. Então, a gente vai ter um anticorpo que reagiu àquela substância que você ingeriu. Quando a gente fala em intolerância, é como se fosse uma má absorção, uma dificuldade na metabolização daquele ingrediente que você ingeriu. Tá? Então, a alergia ela acaba sendo um pouco mais difícil do que a intolerância. A intolerância ela acaba sendo um pouco mais comum e a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida. Tá. As pessoas que são celíacas, elas são intolerantes ao glúten ou elas têm alergia ao glúten? Elas são alérgicas ao glúten, né? Então, a doença celíaca ela é a alergia à proteína que tem no trigo ali, que é o glúten. O que acontece? Uma vez que o paciente ele tem a doença celíaca, o glúten ele acaba diminuindo as vilosidades do intestino. Então, imagina que o intestino fino, ele é cheio de microvilosidades. Então, o alimento ele passa por toda essa alça intestinal. Quando a gente tem o glúten na nossa vida, ele diminui essas vilosidades. Então, o alimento que tinha uma superfície de contato bem grande para passar e ser absorvido, ele acaba sendo absorvido, passando por uma região menor. E a doença celíaca, ela pode cursar, né, com desnutrição, com alteração neurológica, com distúrbios neurológicos e outros tipos de deficiência alimentar, justamente por essa diminuição na absorção dos alimentos. Para a doença celíaca, o único tratamento que tem é realmente tirar o glúten da alimentação. Se você não tira o glúten, você mantém os sintomas, tá? E quais são basicamente os sintomas da doença celíaca? É muito comum ter diarreia, é mais difícil a forma de constipação, mas ela existe, tá? Então é muito comum diarreia, desnutrição, perda de peso, distúrbios neurológicos e hoje em dia a gente consegue diagnosticar de uma forma muito mais eficaz, né? Hoje em dia a gente tem a endoscopia com biópsia de duodeno, que é o padrão ouro, além da gente ter exames de sangue também que conseguem identificar os anticorpos que são produzidos quando você tem alergia. Mas para a doença celíaca, realmente é a exclusão total do glúten. O glúten ele acaba sendo um pouco mais inflamatório para as pessoas e ele acaba também favorecendo o aparecimento de estufamento, distensão abdominal. Ok. Existe uma outra alergia como a do glúten de outro alimento, de outro componente? Sim, as alergias alimentares elas são diversas, né? Uma muito menos comum, por exemplo, é a alergia ao leite, que é muito comum, é mais comum, geralmente acontece na infância, né? Logo no nascimento da criança, é uma deficiência congênita, ela é bem rara, mas existe. O mais comum mesmo são as intolerâncias. Tá. E o que é, então, uma intolerância? Vou te dar um exemplo, tá? Então, vamos supor, o mais comum que a gente tem são intolerâncias, a intolerância, por exemplo, à lactose. A lactose, ela é um carboidrato complexo, então ela vem assim, grudadinha. Quando ela passa no intestino fino, a lactase, ela que é uma enzima que a gente tem, ela quebra esse carboidrato em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, você tem a absorção desse carboidrato ali. Quando você tem a intolerância, você não tem aquela enzima que deveria quebrar esse carboidrato. A partir do momento que esse carboidrato não é quebrado, ele chega no intestino grosso, onde a gente tem bactéria, e a bactéria se alimenta dele. Uma vez que esse carboidrato que ele está complexo ali, ele é metabolizado pela bactéria, ele aumenta a produção de gás. Então você pode ter distensão abdominal,
dor abdominal, pode ter diarreia também. Então, ela é uma dificuldade na absorção, na quebra daquela molécula. Ela não é necessariamente uma alergia. Os sintomas, eles podem ser muito similares, tá? Mas você não tem uma reação, né? Você não tem um anticorpo que age ali no teu organismo querendo matar aquela substância que você ingeriu. Ok. Eu estou aqui imaginando esse processo, né? Porque a digestão começa pela mastigação, tal, vai descendo, aí vai passar pelo estômago até chegar lá no intestino. Aonde você falou que existe a quebra, por exemplo, do carboidrato? Sim. No intestino? No intestino fino, no tá? Intestino Geralmente no intestino fino. Então, esse carboidrato ele passa sem ser quebrado no intestino fino todo. Quando ele chega no intestino grosso, bactéria, não é só a gente que gosta de açúcar, não. A bactéria também gosta. Aí você falou que aí vem aquele empachamento, aquele estufamento. E quanto tempo demora isso? Por que eu tô querendo fazer essa pergunta e veio esse pensamento na minha cabeça? Porque às vezes a gente come uma coisa e já distende a barriga na hora e a gente fala, nossa, isso me caiu mal. É assim mesmo? É instantâneo ou vai ter que percorrer todo um caminho para começar a dar esses sintomas? Isso varia muito de paciente para paciente, tá? Então, a gente tem pacientes que são muito intolerantes, que são pouco intolerantes e aquele paciente que é moderado, né? Além disso, a gente tem que pensar também no metabolismo, no funcionamento da evacuação desse paciente. Então, pacientes que são mais constipados, quando eles fazem a ingesta de alguns alimentos, até esse alimento chegar aonde tem essa repercussão, então o paciente ele pode ter uma demora para ter o sintoma, tá? Então, cada vez mais a medicina ela é individualizada, por isso que é fundamental a gente fazer esse acompanhamento para a gente conseguir descobrir. Existem alguns alimentos que eles causam também manifestações extraintestinais. Então, vamos supor, tem pacientes meus que falam, olha, doutora, eu quando como iogurte, a minha dor de cabeça ataca na hora, né? Ou pacientes que fazem a ingesta de muitos xilitol, esses outros adoçantes que tem também dores articulares. Então, a gente tem também manifestações que são extra aparelho digestivo. Tem aqueles que na hora que comeu, já vai direto, já tem vontade direto de ir no banheiro. Então, isso vai muito de paciente para paciente, de acordo com o metabolismo que o paciente tem. Perfeito. Eu tô gostando, gente. É bom, né, entender como é que funciona o nosso corpo. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar. Eu vou imaginando a comidinha passeando ali pelo nosso corpo até chegar no ponto ideal, né, para fazer toda a absorção das proteínas, vitaminas, minerais que a gente precisa. Segura aí, doutora Aline, que eu volto já, em 2 minutos, com as perguntas, porque tem perguntas do nosso telespectador de monte aqui e eu tenho certeza que eles vão gostar de ouvir a sua resposta, tá? Vamos lá. E ó, se você ainda não mandou, pode mandar no 11 9 50 45 18 40. Quanto mais você prestar atenção, melhor é, porque nós somos parecidos. Nosso corpo, ele é constituído da mesma forma, né? Apesar de ter cada um o seu jeitinho de metabolizar os alimentos, a gente sabe que a gente pode ter os mesmos problemas. Então, não perca, porque já a gente vai aprender mais, tá? Vamos lá, de volta com a doutora Aline Kussomoto e com as perguntas. Você que participa sempre do programa, muito obrigada pela pergunta. Você que ainda quer mandar pergunta, dá tempo no 11 9 50 45 18 40. Doutora, posso colocar na tela? Pode. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta já vai para a tela e é do Ícaro. Ele é de Olinda, no Pernambuco. O Ícaro pergunta assim: posso evitar a intolerância alimentar cortando todos os alimentos de origem animal na minha dieta? Não. Não pode, porque os alimentos, eles têm substâncias, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo da síndrome do intestino irritável, né? A síndrome do intestino irritável, ela é uma alteração funcional do nosso organismo, que o organismo, quando você ingere alguns alimentos, ele causa os mesmos sintomas de uma intolerância à lactose. Ele fermenta, ele acaba causando gases, distensão abdominal. Não necessariamente são alimentos ruins que causam isso, tá? Então, assim, você tirar os alimentos de origem animal não tem vantagem. A gente precisa identificar qual alimento que você ingere que faz parte dos alimentos que são fermentativos e que causam desconforto, tá? Então, assim, não tem vantagem. Tanto é que, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, a gente não preconiza o paciente deixar de comer carne, seja de peixe, seja frango ou seja carne.
porque eles não acabam gerando esse tanto desconforto, né? Por exemplo, brócolis causa mais desconforto, cebola, alho poró. Então, assim, são coisas que estão muito mais no seu dia a dia, né? Uma cebola e um alho, do que, de repente, uma carne vermelha. Então, assim, eu não vejo vantagem. Olha que interessante. Eu ia te perguntar isso, qual é o alimento, depois do leite, que a gente já falou várias vezes aqui, que tem muita gente com intolerância a leite, a lactose principalmente, qual é o alimento que tem maior incidência de intolerância alimentar? Então, né, na síndrome do intestino irritável, por exemplo, que é uma alteração funcional, então assim, muitas vezes o paciente chega no consultório com queixa de diarreia, dor abdominal, inchaço, com flatulência, e ele fala, doutora, mas a minha alimentação é maravilhosa, eu como super bem, né, eu de manhã eu como ovo, eu como sempre brócolis, minha batata doce, como abacate, se você for ver, são alimentos que são extremamente saudáveis. Só que para aquele paciente, esses alimentos eles acabam causando essas alterações. Então, tem uma série de alimentos, que são alimentos que a gente fala que são ricos em food maps, que são carboidratos de cadeia curta. Eles acabam causando uma má absorção, ele tem uma rápida fermentação. Então, essa questão dos gases, da distensão, ela é muito comum nesses pacientes. Na verdade, é como se você fosse fazer uma pesquisa de alergia, mas não é alergia. Né? Então você vai pegar uma classe de alimentos. Então vamos supor, hoje a gente vai comer feijão, grão de bico e lentilha. Como você se sentiu comendo esses alimentos que são altamente fermentativos, que tem muitas chances de causar desconforto abdominal? Doutora, me senti bem. Então a gente sabe que apesar de serem alimentos que são fermentativos, essa classe de alimento ela não vai afetar você, mas pode afetar a mim, por exemplo. Por isso que ela é muito subjetiva. Toda vez que a gente fala em intolerância alimentar, a gente tem que falar em paciência. Porque é muito comum um paciente ele procurar vários médicos, falar, olha, doutor, eu começo com minha barriguinha murcha, no final do dia eu tô com a barriga inchada, com a barriga de gestante, eu tenho uma alimentação saudável, não sei o que já passei em 30 gastros e ninguém resolveu o meu problema. Na verdade, a gente não precisa só de um gastro, a gente precisa também de um nutricionista para conseguir auxiliar a gente. Porque, por exemplo, cebola, que nem eu falei, o próprio alho poró, cebolinha, são alimentos que estão na nossa alimentação desde pequeno. Então, não tem como você pegar e considerar isso um alimento nocivo. Mas, muitas vezes, é ele que está causando esse distúrbio em você. Então, quando a gente consegue identificar qual alimento que é, né? Hoje em dia, a gente tem aplicativos de celular que conseguem auxiliar. Então, hoje eu comi arroz, feijão, carne e salada. E aí, dentro desses alimentos que estão no teu prato, você consegue selecionar, olha, então o arroz ele não é tão rico em food map, ele não vai causar tanta fermentação, mas o brócolis ele já vai causar. Então é uma terapia e de paciência, porque tem muita gente que, se você der a lista toda de alimentos que você não pode, que você deveria evitar, que são alimentos que são altamente fermentativos, o paciente já desiste, ele fala, pra mim não dá, é muita coisa pra eu deixar de comer. Tá, joia. Vamos lá, próxima pergunta na tela é do Celso de Guarulhos. Acabei de descobrir que tenho doença celíaca. Terei que mudar radicalmente a minha dieta? Na verdade, você vai ter que tirar tudo que tem glúten, tá? Então, pão com glúten, tudo que vai farinha de trigo, macarrão que tem glúten, cerveja tem glúten, tem algumas outras bebidas alcoólicas que também tem glúten. Se você tirar esses farináceos, você consegue viver muito bem. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade enorme de alimentos que você consegue ter uma vida com qualidade de vida, sem sentir falta dos alimentos. Então, hoje em dia, a gente tem pizza sem glúten, pão de batata, é diverso. Tá? Então, assim, hoje o paciente que tem doença celíaca é um paciente que ele não sofre mais que nem no passado, né? Hoje você tem advento da farinha de arroz, farinha de aveia, entre outras farinhas que podem substituir e são muito mais saudáveis para o organismo do que a própria farinha branca. Não é proibido... Oi, desculpa, doutora. Eu ia falar. Muitos pacientes perguntam, né, por conta dessas dietas que tem, se é muito importante tirar o glúten. É muito importante tirar o glúten para pacientes que têm sintomas. Para quem não é uma vida que segue normal.
Tá, joia. Eu ia dar uma dica pro Celso para ele procurar no Instagram, porque tem muitas chefes de cozinha, inclusive que participam aqui do programa, que fazem só comida sem glúten, né? Então, se você colocar lá Viver Sem Glúten, Vida Sem Glúten, você vai encontrar várias receitinhas boas. Próxima pergunta na tela, vamos continuar aqui tirando nossas dúvidas. É do Anderson, do Rio de Janeiro. Dispepsia é a mesma coisa que intolerância alimentar? Não. A dispepsia é a sensação de má digestão, tá? A intolerância alimentar pode levar à dispepsia. Então, você pode comer algum alimento que te dê uma sensação de má digestão, mas elas não são a mesma coisa. A intolerância, ela tem uma causa, alguma coisa que está levando a ter o sintoma, e a dispepsia é o próprio sintoma. Tá, joia. E aí, para terminar, eu tenho mais uma pergunta. Meu tempo já está acabando, mas vamos lá. Beatriz do Sergipe. Cerveja sem álcool pode prejudicar quem tem intolerância à lactose? Não, na verdade, a cerveja por si só não tem lactose, né? A cerveja sem álcool, ela contém o glúten, por exemplo. Então, ela poderia prejudicar alguém que tem doença celíaca, mesmo sem ter o álcool. Tá? Agora, a intolerância à lactose não altera. É realmente tudo que é derivado de leite que tem lactose. Tá, joia. Doutora, muito obrigada. Sempre bom te receber aqui. Sempre bom aprender contigo. Eu vou passar seus contatos e te aguardo na próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, ela vai passar o telefone. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no WhatsApp, que eu demoro para responder até o final do dia, mas eu respondo, tá? Muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Maravilhosa, obrigada. Ó, que show, ela vai responder a sua dúvida. Então, deixa eu passar para vocês o WhatsApp da doutora Aline, 119-9629 7085. 119-9629-7085. E o site é clinicakussomoto.com.br e o Insta, Clínica Kussomoto com K. Tá certo?